Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema A Religião Verdadeira. Aula número 2. A religião verdadeira também se encontra no Antigo Testamento. Certamente isto vai ser novidade para algumas pessoas, mas eu gostaria que você pudesse saber que a religião verdadeira também se encontra no Antigo Testamento. Aliás, se nós supusermos que a religião verdadeira só se encontra no Novo Testamento, então nós estaremos automaticamente condenando aqueles que só viveram na época do Antigo Testamento. Mas, na realidade, nós não podemos jamais duvidar da salvação de um Davi, da salvação dos profetas, homens de Deus, daqueles santos 7.000 que não dobraram joelhos a Baal, e eles não conheciam a Jesus diretamente, mas eles conheciam a religião verdadeira. É preciso que isso fique bem colocado, bem caracterizado. A religião verdadeira já existia no Antigo Testamento, e é preciso que saibamos disto. Tudo o que está no Novo Testamento, de uma maneira ou outra, subentendido ou não, ou explícito, está no Antigo Testamento. Tudo que há no Novo está também, de alguma maneira, no Antigo Testamento. Alguém que já se propôs até a mostrar todo o Evangelho no livro de Gênesis. E nos outros livros da Bíblia também nós encontramos grandes parcelas do Evangelho e da vida cristã do Novo Testamento, de forma que a religião verdadeira ficou bem mais clara no Novo Testamento, mas já existia no Antigo Testamento. Eu quero apenas colocar em conexão com o nosso texto áureo para este estudo, que é Tiago 1:27. Eu já coloquei na aula anterior e quero colocar agora também diante de você esta noção. A religião verdadeira e pura para com Deus o Pai é esta. E nós queremos falar sobre a religião verdadeira. Não é um conjunto de doutrinas, muito menos de leis. Não são conceitos teológicos, não são organizações ou formas organizacionais, muito menos templos. Mas a religião verdadeira é constituída de práticas, são obras. A religião verdadeira são obras. Obras que caracterizam alguém que está em comunhão com Deus. Só pode produzir estas obras quem está em comunhão com Deus. Então não adianta muito ficar organizando os conceitos teológicos de como chegar a Deus, ficar discutindo teologia da salvação, de como chegar a Deus. Quem chegou, sabe que chegou. Não precisa ficar dando base para a convicção de quem sabe que já chegou. Quando nós fazemos uma viagem, atravessamos do Rio de Janeiro para Niterói, chegamos a Niterói, você não precisa ficar comprovando geograficamente, astronomicamente, que você chegou a Niterói. Quem chegou sabe que chegou. Ora, os assuntos devem ser outros para não se perder tempo, a menos que haja pessoas que estejam bêbadas. Mas se você estiver com condição normal de faculdade mental, você saberá que chegou a Niterói. Ora, quem chegou à comunhão com Deus sabe que chegou, não precisa ficar discutindo teologia para provar que chegou, como é que chegou, de que maneira que chegou. Ora, você sabe que chegou. Bem, e agora, desde que você chegou a Niterói, ande por Niterói, faça o que tiver que fazer em Niterói. Você fez uma viagem de barca, atravessou a Baía de Guanabara, chegou a Niterói, não precisa ficar discutindo se chegou ou não a Niterói. Você sabe que chegou. Então, ande e faça alguma coisa. Mas os crentes estão fazendo o seguinte: chegando a Niterói, param ali na estação das barcas, ficando discutindo se chegaram ou não chegaram, como chegaram, de que maneira que se chega, quais as maneiras possíveis de se chegar ali, e ficam ali. O problema é esse, é ficar ali. Isso não é religião verdadeira. O como chegar a Deus não é religião verdadeira. A religião verdadeira é, depois que se chegou a Deus, o que fazer. E aí que enrola a vida de muitos crentes que estão na igreja, mas não sabem o que fazer. Estão fazendo coisas materiais, coisas naturais, típicas de homem natural. Estão trabalhando para construir um templo. Campanhas, pregações, shows, encontros e trabalhos e cruzadas para construir um templo. Vejam que isso não é religião verdadeira, mais do que evidente que não é. Bem, mas então vamos ver uma campanha do Angu, mais disso e daquilo para levantar fundos. Também isso não é religião verdadeira.
angu à baiana, churrasquinho, feijoada. Isto não é religião verdadeira. Vamos fazer um festival, vender ingresso, festival de música, também isto não é religião verdadeira. Isto é promoção, é marketing, mas religião verdadeira não é. Bom, então vamos fazer uma campanha evangelística, imprimir prospectos e isso e aquilo, para trazer gente, para as pessoas se decidirem. Também isto não é religião verdadeira. A religião verdadeira é algo que se pratica, não é apenas coisas materiais que se fazem. Quando eu falei do exemplo da evangelização, para a pessoa que está tomando a decisão, aquele é o princípio da sua caminhada, e ela vai caminhar também na religião verdadeira, ou vai ter a oportunidade, se ela quiser. Mas para os outros que estão organizando uma campanha evangelística, essa atividade de organização não é religião verdadeira. Isso está claro, evidente pela palavra, como você pode ver em Tiago 1:27. De forma que toda atividade de contabilidade da igreja, tesouraria e coisas parecidas, toda atividade de secretaria, toda atividade organizacional, toda atividade administrativa da igreja, toda atividade material de construção e manutenção do templo, toda atividade musical da igreja, ainda isto não tem nada a ver com a religião verdadeira. Claro que tudo isto pode ser instrumento, mas não é a religião verdadeira. A verdade é que há muitos que estão na igreja, chegaram sim a Deus, mas não sabem o que fazer em Deus, porque também não tem comunhão com Deus, que é outro ponto muito importante que nós vamos focalizar mais adiante. Mas o que eu quero focalizar hoje aqui, e para isto, tomando como base os Salmos 41 e 42, é que a religião verdadeira já existia no Antigo Testamento. O Salmo 41 diz o seguinte: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Só podia ser de Davi, aquele homem de Deus. Bem-aventurado que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Isto é religião verdadeira. Só vai acudir o necessitado quem tem uma motivação para isto. E nós sabemos em pleno século XX que só vai conseguir acudir o necessitado quem está com Deus nele. Quem está impelido, movido pelo amor de Deus, que vai acudir o necessitado. Senão, ele pode ter intenções humanas, mas ele não vai conseguir e não vai ser impelido para isto. O Senhor o protege, Ele preserva a vida. Isto é salvação. Falo feliz na terra. Quem pode ser feliz se não tiver Deus? Quem pode ser feliz se não tiver paz no seu coração? E a paz só pode vir como consequência da purificação de seus pecados, a justiça sendo atendida. Deus não entrega à discrição dos seus inimigos. Deus protege do maligno. Isto é a proteção espiritual que Deus dá para o que está salvo. Isto é a verdade da religião verdadeira. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, e na doença tu lhe afofas a cama. É o consolo que o Espírito Santo traz para aquele que pertence ao reino de Deus, à igreja do Senhor. Isto é religião verdadeira. Então disse eu: compadece-te de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Está aí mais um aspecto da vida cristã, confissão de pecados, a graça de Deus trazendo, apesar dos pecados, uma condição em que Deus atende a pessoa que pertence a Ele, que é um pedaço da igreja, um discípulo de Jesus. Mais adiante, então, no Salmo 42, eu diria o seguinte para você, logo no princípio também do Salmo. Ao mestre de canto é um salmo didático dos filhos de Coré, discípulos espirituais de Davi. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor. Multidão em festa, isto é louvor, isto é culto, adoração a Deus, e as lágrimas também vindo, e o consolo de Deus chegando logo a seguir. A minha alma tem sede de Deus, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus,
suspira a minha alma. Este é o complemento do Tiago 1:27, guardar-se incontaminado do mundo. Eu me dou ao Senhor, a minha vida é do Senhor, eu anseio por viver com Deus, ter comunhão com Ele, estar com Ele, declarar a Ele o meu amor, e choro nos braços do meu Senhor, confesso a Ele os meus pecados, e eu me alegro junto com os irmãos que comigo querem viver no mesmo propósito para Deus. É uma loucura total. O mundo não pode entender estas coisas porque lhe parecem loucura. Não pode discernir também. Não tem capacidade espiritual para discernir estas coisas. Mas Deus, pelo Espírito Santo, nos traz a esta vida para sentirmos esta sede da pessoa de Deus. É comunhão pessoal com Deus. Hoje nós sabemos que é o Espírito Santo quem faz esta atuação em nós, nos dando sede da presença de Deus. Então eu diria, religião verdadeira é você se guardar incontaminado do mundo, é santificar a sua vida para Deus, é praticar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, mesmo que tenha aceitado o Senhor Jesus com todos os choros e lágrimas da sua vida, mas se não praticar a santificação, não verá o Senhor e não adianta. Vai ser crente cortado e lançado no inferno. O inferno, aliás, estará cheio de crentes que não praticarem a religião verdadeira, que não produzirem frutos dignos de arrependimento. Aqui está, portanto, a caracterização. Religião verdadeira não são conceitos, não é teologia. A religião verdadeira não são leis, a religião verdadeira não são doutrinas. A religião verdadeira é prática, são obras que caracterizam como fruto o fato da pessoa ter comunhão com Deus. A religião verdadeira é o conjunto, então, de obras, de práticas, de atos resultantes de uma verdadeira religação com Deus. Esta religação tem sido parte do receituário de todos nós. Todos nós, evangélicos, temos pregado a comunhão com Deus, temos pregado a aceitação, a entrega da vida a Jesus, a aceitação da obra do Calvário. Nós temos pregado isto, mas a mensagem evangélica praticamente tem parado por aí. É preciso ir mais além. Isso é apenas o começo. Há um mundo inteiro a ser descoberto daí por diante. Há uma ampla vida para ser vivida depois que se começa. O entregar a vida a Jesus é apenas o começo. Eu gostaria que você fosse muito mais adiante do que o começo. Mas há igrejas que ficam a vida inteira só no começo. Só evangelismo, só reuniões de evangelismo, testemunhos de como era, de como Jesus atuou e salvou e chegou a conhecer a Jesus, e libertações do diabo, testemunho de como era oprimido, do que acontecia lá atrás. Bem, você ouvir isso, participar de uma reunião assim, assistir, porque essas reuniões só se assistem. Você assistir 1, 2, 3 reuniões dessa é uma coisa. Você passar 10 anos na igreja assistindo a mesma coisa é dose para impedir qualquer crescimento espiritual. Então eu queria alertar você que tem sido amarrado, impedido de crescer espiritualmente por causa destas coisas, por causa da igreja não sair do beabá, apenas mostrando o caminho da cruz. Só isso, o caminho da cruz é esse, o caminho da cruz é esse, o caminho da salvação é esse, o caminho para chegar a Jesus é esse, a salvação é esta, aceita Jesus, entrega a vida a Jesus. 10 anos nisto? Não, você no primeiro ano, no primeiro mês está certo. Ouça essa palavra, depois que você entregou a sua vida a Jesus, agora tem que praticar a religião verdadeira. Daqui por diante é outra coisa.